o secretário de Estado Marco Rubio deixou o Brasil de fora de uma lista de aliados na América Latina, junto a países como Cuba, Venezuela, Nicarágua. Quem acompanha essas movimentações do governo americano é a nossa correspondente na Casa Branca, Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, dia de notícias relacionadas ao Brasil aqui na Casa Branca. Primeiro, o anúncio da ideia de tarifas de 25% sobre alguns produtos importados do Brasil. Claro que ainda depende de discussões até o mês que vem. E a publicação dessa foto de Donald Trump ao lado de Flávio Bolsonaro e também essa menção de Marco Rubio. Então vamos por partes. Donald Trump foi às redes sociais e publicou uma breve mensagem dizendo que foi ótimo receber Eduardo Bolsonaro no Salão Oval. Disse que Eduardo Bolsonaro é um jovem rapaz que ama, disse que Flávio Bolsonaro, é um jovem rapaz que ama muito o seu país, o Brasil. E aí publicou essas duas imagens que você mencionou, Márcio. Uma ao lado do senador Flávio Bolsonaro e a outra com também Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Tudo isso cerca de uma semana depois do encontro aqui na Casa Branca e no mesmo dia em que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos anunciou essa ideia de aplicar novas tarifas ao Brasil, de aplicar essas tarifas ao Brasil. E a outra notícia relacionada também ao Brasil, Márcio, foi a fala de Marco Rubio, secretário de Estado americano, uma fala, só para a gente entender o contexto, no Congresso, ao Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, em que Rubio falava principalmente sobre o orçamento que ele está tentando aprovar no Congresso, que diminui em 30% o orçamento para relações exteriores e aumenta os gastos militares para 50%. E aí, por isso, ele falava sobre a importância do Departamento de Estado americano, dizia que o principal papel do Departamento de Estado americano é defender os interesses dos Estados Unidos na diplomacia, no resto do mundo. E aí dizia que está muito feliz com o que está acontecendo agora, que há uma série de líderes aliados dos Estados Unidos no hemisfério ocidental, mais precisamente na América Latina. E aí ele diz que há com exceções, e as exceções que ele cita são Nicarágua, Venezuela, Colômbia e Brasil. E nas palavras dele, o Brasil, apesar de estar num processo eleitoral. A gente separou então exatamente o que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio mencionando o Brasil. Vamos ouvir. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of neglect, in which China and other global powers have intruded in our Western Hemisphere to the detriment not just of American national interest, but to the detriment, in our view, of the people of those countries as well. O presidente Lula afirmou que aguarda um telefonema do presidente Donald Trump para esclarecer a proposta do novo tarifaço. O presidente Lula relembrou a fala de Trump sobre uma química entre os dois e disse que o anúncio não está de acordo com o combinado no último encontro deles em maio. É assim que eu quero que o Trump saiba. Nós aqui não temos medo de cara feia. Nós não queremos guerra com ninguém. Nós queremos paz e queremos ser respeitados. E o PIX é uma invenção brasileira. E ele faz um bem do povo brasileiro. Então, Trump, é o seguinte, cara. Você disse que pintou uma química entre você. Quem anunciou isso não foi você nem eu. Você me deve uma reunião, eu devo uma para você, porque nós demos 30 dias para os nossos ministros negociar. Então, eu estou esperando um telefonema seu para me explicar o que aconteceu na sua ausência e na minha ausência. Porque esse acordo não pode ter a sua anuência, porque nós dois combinamos 30 dias, até 15 de julho, para poder ter uma resposta do que nós propusemos. Nós temos agora Lorival Santana, nosso analista de internacional. Lorival, duas questões aqui para você. A primeira, claro, como você viu a fala
tão sincera de Marco Rubio em relação ao Brasil. E quando ele fala, o Brasil está no meio de um processo eleitoral, como interpretar essa fala? Boa noite. Bom, ele quis dizer que como está no meio de um processo eleitoral, é natural que o presidente Lula queira atacar o presidente Trump, porque isso lhe dá resultados eleitorais. Então, quando há um processo eleitoral, os governantes, líderes se comportam de uma forma atípica, que não é exatamente aquela dos interesses nacionais. Existe uma tendência aqui a misturar a questão do processo do USTR, do Escritório do Representante do Comércio, e as questões políticas. Não existe ligação entre essas duas coisas. Eu trouxe aqui no dia 23 de abril a informação de que os Estados Unidos iam adotar tarifas contra o Brasil e que eram em torno de 30%. Acabaram saindo um pouco menos, 25%. 23 de abril. No dia 7 de maio, o presidente Lula se reuniu com o presidente Trump, tiveram uma boa reunião. E aí nas redes sociais eu li que eu estava errado, que está vendo, a química é muito boa, não vai haver tarifas. No dia 27 de maio apenas foi que Flávio Bolsonaro se reuniu com Trump, 26 com Trump, 27 com Marco Rubio. E aí depois veio a designação dos grupos terroristas, PCC e Comando Vermelho. Essa sim é uma iniciativa mais politizada, mais ideológica. Você vê que o Jameson Greer, o USTR, não cita a questão das organizações terroristas. Ele sai um pouco da questão estritamente comercial, quando fala, por exemplo, de desmatamento, quando fala de corrupção. Se tivesse na cabeça dele ou do governo americano misturar a questão comercial com a questão do terrorismo, ele poderia ter colocado nesse pacote. Não colocou. Por quê? Porque a questão do terrorismo, essa sim, que pode levar a sanções, a medidas desse tipo, essa sim tem um caráter mais político e, aliás, mais geopolítico, né? O Marco Rubio estava ali enumerando os países que entraram no escudo das Américas de combate ao crime organizado, interpretado como terrorismo. Aqueles 10 países que ele cita são esses países. Colômbia, México, Brasil não quiseram entrar nisso. Então é isso que estava na cabeça dele, uma questão política, porque Marco Rubio é secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional, ele não trata de comércio. Quem trata de comércio é Jameson Greer, e esse documento que saiu ontem à noite do USTR é uma questão comercial. E aí você vê por que os Estados Unidos estão com essas medidas comerciais contra o Brasil. Pelo mesmo motivo que estava contra a Índia, que colocou tarifa de 50% sobre a Índia, depois mais 50%. Por quê? Porque a Índia é extremamente protecionista e o Brasil também. Então, quando você ouve o presidente da CNI dizer que o que falta é defesa comercial, é espantoso, porque é exatamente o contrário. É um excesso de defesa comercial, de tarifas elevadíssimas, excesso de medidas antidumping que protegem a indústria. E é por isso que a indústria foi a mais atingida nessas medidas do USTR. E o agronegócio foi mais poupado, com exceção do etanol, que é citado na investigação. E rapidamente, Lorival, diferentemente do primeiro tarifaço, essa possibilidade de novas tarifas, tudo isso é baseado em lei, a seção 301 tem legislação própria. Exato, assim como não existe nenhum problema entre Donald Trump e Narendra Modi da Índia, que são extremamente convergentes ideologicamente, a causa das tarifas contra o Brasil não é ideológica, não é política, nem é sequer geopolítica, é puramente comercial, que o Brasil tem tarifas altas demais, tem ações antidumping excessivas para proteger a sua indústria, por exemplo, resinas termoplásticas para proteger a Braskem, que é sócia da Petrobras. Também no âmbito industrial tem uma série de medidas, por isso que a gente tem produtos tão caros e de tão baixa qualidade, e o Brasil não negociou isso. O Brasil tentou mostrar para os Estados Unidos que seria ruim para os Estados Unidos adotar tarifas contra o café, contra a carne bovina, contra o suco de laranja. Isso os Estados Unidos já sabem. Os Estados Unidos querem redução de tarifas do Brasil. E não seria difícil fazer isso agora que você tem um Javier Milei na Argentina que está a favor disso. Só que por causa do protecionismo brasileiro, da visão brasileira de economia, isso não se mexe. E o resultado são as tarifas americanas.
Muito obrigado, Lorival Santana. Depois você me fala quem falou mal de você, Lorival. Vou defender você. Não é relevante. Jamais é. Muito obrigado, Lorival.